Olá! Hoje eu venho trazendo uma partilha sobre a compreensão da cura da criança interior, da criança ferida. Muitas vezes eu percebo em algumas falas de que a cura dessa criança vem através de um olhar infantil, do olhar daquela própria criança que está ferida. E o que me vem em muitos atendimentos é um convite para olhar para essa criança a partir de um lugar de um adulto maduro, olhando de uma nova forma, com toda a vivência, com toda a experiência, com todos os aprendizados que eu tenho hoje. Então, durante um atendimento de constelação que eu estava realizando, já tínhamos colocado os elementos que fazia sentido naquele momento colocar, e ficou gritando que a criança precisava ser ouvida, e quando na verdade a queixa daquele cliente era de não conseguir ir para a vida de adulto. E assim, eu tenho muitas pessoas que mandam um direct querendo uma ajuda, querendo saber de que forma ir para essa vida adulta, porque se sentem presos, se sentem como crianças, sentem que é aquela criança que ainda precisa da permissão do pai ou da mãe para fazer algo. E o que me veio muito claro nesse atendimento foi um congelamento sistêmico que essa criança vivenciou a partir de um trauma, onde inconscientemente ela sentiu que poderia salvar o pai ou a mãe naquele momento. E aí o que acontece? Fragmentos da alma daquela criança ficam ali, olhando para aquele evento, e é como se ela tivesse inconscientemente parado no tempo para evitar que algo de pior pudesse acontecer caso os anos se passassem, caso a idade progredisse. E tudo isso acontece de uma forma inconsciente. Não adianta a gente ficar nas questões da mente, tentando entender ou ver aquela criança como uma vítima, como alguém que não conseguiu algo, e você ficar todo o tempo na queixa da criança, e você ficar todo o tempo no que eu preciso mimar essa criança, e olhar de uma forma madura e buscar equilibrar, buscar ressignificar e ver que hoje o seu adulto pode sim fazer diferente a partir de agora, com todos os recursos que você tem. Trazer essa compreensão e fazer esse trabalho de autoconhecimento com um profissional que pode te ajudar, e que tenha essa clareza, é o que vai te fazer sair do lugar. Então eu senti de compartilhar com você um trecho de uma explicação onde você vai poder entender melhor como acontece esse congelamento sistêmico e como você pode ficar preso na camada da criança, e tudo isso acontece de uma forma inconsciente. Então, assim, a mente, ela não vai te mostrar isso. Então, para que você possa compreender um pouco mais sobre o congelamento sistêmico, eu trouxe um exemplo do que pode acontecer. De repente, lá na infância, o pai dessa garota, ou a mãe, sofre um acidente e essa criança entende a ameaça de que pela primeira vez ela pode perder essa mãe, né? Essa mãe pode partir. E aí, o que acontece? Digamos que isso aconteceu por volta de 8 anos. Essa criança tinha 8 anos quando a mãe de repente sofreu um acidente ou teve uma doença bem grave, e essa criança ouviu que essa mãe poderia partir. Então ela compreende que nesse momento, inconscientemente, ela traz essa informação de que se eu não passo dos 8 anos, eu mantenho os meus pais vivos. Uma outra situação também que pode acontecer seria esse casal está conversando sobre separação, e essa filha ou um filho, como se fosse num movimento de salvar essa união, fica tentando segurar aqui energeticamente, aqui no meio, tentando se manter naquela idade, tentando se manter como criança, como se ela fosse esse link entre o pai e a mãe, como se ela estivesse ali. Se ela se ausentasse, ela cresce, vai viver a vida dela de adulto,
esses pais rompem. Ou, se ela cresce, vai viver a vida dela de adulto, aquela sensação de que um dos dois pode partir, se ela passa daquela idade onde aconteceu aquele trauma, ou aquela sensação de que eles poderiam partir. Então, acaba que essa pessoa meio que se mantém como criança na tentativa de salvar o pai ou a mãe, ou de salvar aquela relação, aquele casamento. A mente, ela não vai te mostrar isso, mas se você, por algum motivo, sente que tem desafios de viver a vida de adulto, que seria assumir as responsabilidades profissionais, assumir um relacionamento desde um lugar de adulto, um relacionamento amoroso, de repente ir para a questão de um casamento, sair da casa dos pais, ou mesmo a questão da maternidade ou da paternidade a partir de um lugar de adulto, se você sente desafios com essas questões, isso pode ser um sinal de que a tua criança quer um olhar, mas um olhar de uma pessoa adulta, madura, para que então ela possa ter a liberação para sair daquele lugar onde ela ficou presa e venha ser integrada no seu coração, para que a partir de então vocês juntos possam caminhar olhando para frente, construindo essa história, podendo alcançar aquilo que a gente chama de futuro. Se fez sentido para você, se você sente de compartilhar com mais pessoas e contribuir, levar essa contribuição, espalhar essa luz para mais pessoas e esse conhecimento, eu agradeço desde já.